O vídeo tá meio torto porque quebrou meu tripé. O tripézinho que eu segurava o celular. Se tem uma coisa difícil e complicada nos dias de hoje é abrir os olhos pro próprio privilégio. Inclusive, chamar a pessoa de privilegiado é algo que a pessoa pode até se ofender. E isso tem tudo a ver com o livro de hoje. Fala, meu povo de sorte, hoje é quinta-feira, dia de resenha, e hoje a gente vai falar de Super Normal, do Pedro Henrique Nestlé. Oi, eu sou o Dutrinha e esse é o Vale da Leitura. Ajudar o canal sem pagar nada por isso, então senta o dedo no like e se inscreve no canal. Super Normal vai apresentar o personagem Beto, um cara hétero, advogado, hétero, playboy, que trabalha no escritório de advocacia da mãe dele. Ele é o exemplo claro daquelas pessoas que conseguiram vencer na vida e ter uma carreira super sucedida ainda jovem. E isso nada tem a ver com o fato dele ter pais ricos, dele ter tido toda uma vida de luxo. Nada a ver isso. Ele se considera um cara bondoso, legal e pelo que parece até mente aberta. Até que essa bolha espoca quando ele encontra a Helena. Uma mulher que na adolescência foi o melhor amigo dele, quando ainda se chamava André. O livro começa com um flashback da infância e adolescência deles, de como eles eram amigos, de como eles se conheceram. Só que o André acaba indo embora pra fora do país, aí eles se afastam e aí rola uma passagem de tempo de mais ou menos 18 anos. Então, com esse reencontro, né, o Beto, ele vai conhecer ao lado da Helena, ele vai conhecer um mundo que até então ele não conhecia, um mundo que ele até tinha um certo pensamento, mas que era um pensamento preconceituoso. E não só ao lado da Helena, mas como de outros personagens, como a Lara e o André. Que apesar de eu achar um pouco caricato a forma como foi colocado esses dois personagens, foi bem importante o papel deles na narrativa. O livro, ele não é longo, o livro é curto, ele vai ter mais ou menos umas 200 páginas, o que eu achei um pouco apressado demais. Eu acho que dava pra ter desenvolvido uma história maior. De início, realmente eu achei bem apressado, parecia que eu tava lendo um filme, basicamente. Mas ele é muito bem construído. Eu ainda acho que deveria sim ter sido mais longo, tinha muita coisa ainda pra ser trabalhada. E o fim dele é assim, meio que a gente se é pego de surpresa, sabe? Tipo, do nada acaba. E aí fica aquele gostinho de quero mais. Eu tava lendo ele pelo Kindle e aí, tipo, eu tava contando, não tá faltando tantas páginas ainda. Aí quando do nada acaba, eu fiquei, meu Deus, essa mãe ainda faltava tantas páginas. Aí eu fui olhar, era sugestão de outros livros da editora. O autor do livro, Pedro Nestlé, ele é um homem branco, cis, hétero, assim como o protagonista. Então escrever essa história poderia ter sido um tiro no pé dele. Mas lendo o livro, a gente percebe, né, o quanto que ele se preocupou em passar uma história verdadeira, sem estereotipar a personagem Helena, e principalmente uma história bem informada, informativa. Claro que dentro da história a gente vai encontrar estereótipos, né? Mas o autor, ele fez uso desses estereótipos justamente para mostrar o reflexo da sociedade transfóbica que a gente faz parte. E principalmente para lidar com a evolução do personagem Beto, né? Porque o Beto, ele era uma pessoa que tinha a cabeça meio fechada para esse assunto, para esse mundo novo. E com a Helena, não. Ele conhecendo a Helena, ele foi abrindo a cabeça e ele foi percebendo que ao redor dele a sociedade é muito escrota, a sociedade é muito transfóbica. Então foi preciso mostrar esses estereótipos aí pra mostrar a evolução do personagem Beto. E não só do Beto, mas como qualquer cis que lê esse livro e perceber o preconceito que existe dentro da sociedade, o quanto que a gente é transfóbico. E quando eu falo isso, eu tô me referindo não só a pessoas heterossexuais, tô referindo a nós gays também, porque nós gays dentro da comunidade, nós somos extremamente transfóbicos e a gente não quer ouvir, a gente não quer discutir sobre esse tipo de coisa. A gente quer fechar nossos olhos para a transfobia que a gente comete, assim como os héteros querem fechar os olhos para a homofobia que eles cometem. E o Beto, ele vai entrar nesse novo mundo e ele vai começar a se questionar justamente toda a realidade que ele vive, as escolhas que ele fez, o ambiente que cerca ele e tudo isso por uma amizade que ele acha extremamente importante, que é a Helena. Então ele vai mudar
convicções dele por conta de uma amizade. Inclusive, a construção da amizade do Beto e da Helena é simplesmente fantástica, fantástica, do início ao fim. Apesar de ser uma história curta, o Pedro, ele desde o início fez com que a gente se apegasse muito e sentisse realmente aqueles laços de amizade entre os dois personagens. Isso foi simplesmente incrível. Assim como existem pessoas mais cruéis que tem noção do preconceito que possui e não fazem questão a mínima de mudar isso, existem pessoas como o Beto, que são meio, usar a palavra, ignorantes em relação a esse assunto, né? São alheios em relação a tudo isso que acontece, mas que só precisam meio que um empurrãozinho, um pouco de informação, sabe? Para poder conseguir sair dessa bolha de privilégio que as pessoas geralmente estão e que não querem abrir os olhos para qualquer outra realidade que não seja a delas. E o Beto é justamente uma dessas pessoas, pelo menos foi assim que o autor quis mostrar. Ele era uma pessoa que ele só precisava que alguém abrisse os olhos dele, mas como ele toda a vida viveu numa bolha de privilégio, em escolas, tipo escolas particulares, escolas caras, que geralmente os alunos não estão interessados na realidade de outras pessoas. Faculdade cara, trabalhando com a mãe no escritório de advocacia, com outros advogados, ele nunca realmente parou para pensar em relação a isso. Ele precisou conhecer, quer dizer, reencontrar um grande amigo, uma grande amizade para poder mudar a cabeça dele. E a Helena foi que fez isso com o Beto. E claro que não foi da noite pro dia. Ele acabou aprontando falando umas bostas, que é de se esperar de gente totalmente assim, ignorante, que não tinha noção da realidade desses grupos minoritários. Minoritários, tá certo? Mas eu acho que a evolução dele até que foi rápida demais, principalmente levando em consideração que é um livro curto. Outra sacada que eu adorei do autor foi a escolha da profissão do protagonista. O Beto, ele é um advogado, ou seja, ele trabalha num escritório de advocacia. Então, que lugar melhor para mostrar o machismo e a homofobia que rola dentro de um lugar do que um escritório cheio de engravatados? Que ciclo social melhor para mostrar toda essa escrotice do que um ciclo que envolve homens, juízes, promotores, desembargadores, que geralmente são aqueles homens mais velhos, homens brancos, ou seja, homens no auge da sua canalice, da sua escrotice e das suas asneiras. Então, como eu falei, o livro foi escrito pelo autor, ator, diretor, roteirista, dramaturgo Pedro Henrique Nestlin e foi lançado pela editora Paralela em 2018. Eu li ele pelo Kindle, mas se vocês quiserem comprar, adquirir ele em formato físico, até mesmo em Kindle, eu vou deixar o link aqui embaixo. E lembrando que se vocês comprando por esse link, esse livro ou qualquer outro produto no site da Amazon, vocês vão estar ajudando o canal sem pagar nada a mais por isso. Então, Supernormal realmente foi uma leitura que me pegou de surpresa. Eu não esperava que eu fosse gostar tanto, mas realmente me agradou do início ao fim. É uma leitura, assim, bem tranquila de se fazer, que dá pra se fazer basicamente em uma tarde. E se vocês já leram, não esqueçam de comentar aqui embaixo o que foi que vocês acharam. Curte esse vídeo, se inscreve no canal se vocês não são inscritos. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau, fui!